Olá, estamos de volta aqui para apresentar o nosso programa São Caetano Urgente. E temos recebido ligações de vários estados do Brasil. E para isso que nós estamos assim motivados a melhorar cada vez mais esse programa para ajudar você. Exatamente. O nosso objetivo aqui é ajudar você. E hoje eu tive o prazer de receber aqui uma pessoa muito ilustre. Já escreveu 32 livros. É uma pessoa assim muito digna de ser ouvido. Essa pessoa é Elias Awad. Ele é biógrafo, palestrante, jornalista e também fala de saúde. É uma pessoa muito interessante que nós vamos entrevistar aqui e ele vai dar dicas incríveis de como um empresário pode sair da crise. Elias, você já produziu 32 livros com biografia de grandes empresários. Conte pra gente como esses empresários superaram essas diferentes crises que eles enfrentaram. Jorge, primeiro eu quero agradecer pelo convite, é uma honra, uma alegria estar aqui com você e também com quem está nos acompanhando. Olha, cada qual veio de um canto, com um modelo de gestão, com um tipo de setor, de segmento, de negócio. Agora, o primeiro, tem que ter muita fé nessa hora. Segundo, tem que seguir os próprios instintos, porque muitas vezes você lê uma linha de análise econômica e tudo mais, mas aquilo não se aplica para o teu negócio, para o teu dia a dia, para o teu modelo de gestão. Então, primeiro, conhecer muito o negócio, conhecer demais o mercado e acreditar naquilo que você tem aqui, ó, dentro do coração. Lá dentro é só ser razão, tem que ter coração e principalmente instinto para agir. Eu, dentro das biografias que eu tive a honra de escrever, eles passaram por grandes crises no país, na década de 70, na década de 80, quando o presidente era José Sarney, e agora são crises distintas, são crises, mas com situações distintas. Essa, efetivamente, tem complicado um pouquinho mais. Por quê? A década de 2010 foi muito complicada para nós, então nós estávamos assim, vamos dizer, com a pata ainda machucada quando veio a pandemia. O que é que eu tenho sentido agora? Por exemplo, o varejo, ele teve um aumento de negócios. Em contrapartida, por exemplo, o Mr. Fisk, que tem uma escola presencial de inglês, já teve um decréscimo, Então, cada qual tem buscado, principalmente, preservar o seu grupo de trabalho. Isso é importante também, o lado humano nessa hora. Segundo, tem que aplicar um modelo de gestão, cortar onde puder. Outro dia, por exemplo, eu estava entrevistando um grande empresário no meu programa e ele disse algo que mexeu muito comigo. Primeiro, nós vamos reduzir despesas. Segundo, nós vamos cortar algo em relação à estrutura. Terceiro, devolver o prédio em que estamos. Quarto, se precisar, demite. Então, nessa hora também tem que ter esse lado humano e principalmente caixa. Hoje é o momento, efetivamente, de você utilizar aquilo que o sucesso lhe trouxe, que é um bom capital, um caixa. Então, se precisar e você acredita no seu negócio, coloque nele, mas principalmente com uma gestão muito ajustada. Por exemplo, eu vou trazer entre esses meus biografados alguém que enfrentou crise. Dr. João Uchoa Cavalcante Neto, fundador da Universidade Estácio de Sá, um dos homens mais brilhantes que eu tive o orgulho de biografar. Em momentos difíceis, o que é que ele fez? Pode parecer incrível, mas ele deu cursos de graça. Mas como é que um homem de uma universidade dá curso de graça? Porque efetivamente, e para os pais ainda mais, porque efetivamente na hora que os filhos estavam no momento de buscar uma faculdade, o que é que eles ouviam do pai? Vai para a Universidade Estácio de Sá, porque lá eles têm coração, eles deram para nós um curso e efetivamente melhoraram a nossa estima. Então isso é muito importante, você plantar muitas vezes, mesmo que não tenha o resultado imediato agora, ceder, oferecer, porque certamente isso vem lá na frente. O próprio Sr. Samuel Klein, que é um dos maiores empresários do Brasil, o homem que criou o modelo de varejo que a gente acompanha até hoje, enfrentou crises como acreditando, comprando, enquanto muitos cancelavam pedidos, ele investia em compra justamente por aquilo que eu falei, por utilizar algo que efetivamente ele conquistou na época da abundância, do sucesso, que é um bom caixa. Então ele usou esse caixa para capitalizar, acreditando
que amanhã a situação ia reverter, como realmente reverteu em muitas das situações e dos momentos de crise que nós enfrentamos. Elias, você é palestrante e ajuda empresas a se fortalecerem no mercado. O que os empresários de São Caetano e do Brasil podem fazer para superar essa pandemia que está arrasando com o nosso Brasil? Bom, essa situação da pandemia, em especial, primeiro não dá para sair dela sozinho. Você tem que sair junto com as pessoas. Entramos juntos e vamos sair juntos. Então, por isso é muito importante que você crie o conceito de time nessa hora, né? Como eu falei, né? É importante também que você preserve empregos. As pessoas hoje elas estão dispostas, efetivamente, até a ceder em alguns pontos, a provocar algumas perdas nos ganhos delas, desde que elas enxerguem, né, que a empresa está sendo parceira, está preocupada com ela, com os familiares delas, porque também todos eles têm despesas. Então o empresário hoje, primeiro, é importante que ele se una com os colaboradores e também com outros empresários, né? É aquela história, né? Carregar uma pedra sozinho é difícil, mas se você coloca 10 pessoas, com certeza fica mais fácil. E outra coisa também, tem que empurrar na mesma direção. Não adianta eu empurrar para frente e o outro empurrar para trás. Aí nós não vamos sair do lugar. Então eu acredito que a união nessa situação é muito importante. E olha, pare de se preocupar em especial o que é que o governo vai fazer por você. Efetivamente, é claro que há uma responsabilidade social, mas não adianta a gente esperar que o próximo faça se você mesmo não faz nada por você, pela sua empresa, pelo seu próximo. Eu ainda estou torcendo muito para que com tudo isso a gente saia transformado, como pessoa, como profissional, enfim, né, que a nossa mente saia, né, com outro tipo de conceito, né, e principalmente que a gente passe a observar, a olhar para o próximo. Eu acho que se é que pode-se dizer assim, né, talvez seja o grande ganho, né, porque as perdas a gente sabe quais foram, pessoais, né, foram as pessoas que infelizmente nos deixaram. Então vamos preservar quem está por aqui. Eu acho que o empresário está muito preocupado com isso, não só com a empresa, mas com as pessoas também. E eu peço que todos eles reflitam em relação a isso. Em suas biografias, que exemplo de luta você destacaria? Olha, Jorge, é uma excelente colocação essa, porque a luta faz parte do dia a dia, de todos nós, em especial do empresário. O empresário, olha, infelizmente ele é tido no Brasil como bandido, mas ele é um herói, porque se você, eu, por exemplo, eu prezei em biografia o Sr. Samuel Klein, mais de 60 mil colaboradores. Quando você fala 60 mil colaboradores, já é um número estrondoso. Aí você multiplica por 3, 4, 5 em cada uma dessas residências. Olha quantos sonhos esse homem realiza em relação a viagens, a casa própria, a poder muitas vezes oferecer para o filho aquilo que ele não teve, que é um diploma. Então são verdadeiros heróis. Então essa luta é constante, né? Porque dia seguinte é uma nova luta, é um novo problema para resolver, obviamente que também com novas conquistas, mas eu acho que a luta, vamos dizer assim, que ela é um ingrediente de uma trajetória de sucesso. Né? E efetivamente, para a gente vencer essa luta, a gente não pode parar de boxear. Então, são pessoas muito bem preparadas, que não se abalam com dificuldades, com problemas, e em especial com essa situação da luta. Né? Eu tiro deles assim um aprendizado, até um ganho para a minha própria vida, né? Porque todo dia eu estou disposto, efetivamente, né, a fazer daquele dia um dia diferente. Que seria como se a gente vivesse um dia a mais e não um dia menos, né? Eu busco viver sempre um dia a mais. E os grandes empresários também, Jorge. Seu canal de YouTube trata de saúde e biografia. Por que esses temas são tão relevantes no dia de hoje? Jorge, a biografia ela é extremamente relevante. Primeiro, porque o meu programa busca fazer com que as pessoas que estão acompanhando também façam uma imersão, né? Uma busca em relação à trajetória delas. E também busco que com essas biografias as pessoas saiam bem transformadas, mais preparadas, mais otimistas, mais inspiradas. Um dos meus biografados, que eu tenho uma admiração enorme, que é o Dr. Afonso Brandão Renel, fundador da SEMP Toshiba e da SEMP TCL, ele diz o seguinte, né, que depois de um tempo na vida, ele aprendeu, né, a observar melhor as pessoas, né? Então, toda vez que ele está acompanhando alguém,
essa pessoa, ele procura tomar atitudes para fazer com que essa pessoa saia dessa conversa melhor do que entrou. É o que eu busco também com os meus livros, que ao final da leitura dos meus livros a pessoa esteja melhor, mais preparada, mais motivada, mais inspirada, mais transformada. E o Biografias tem esse viés também, provocar nas pessoas reflexões, emoção, tudo começa da emoção, então que essa emoção mexa com elas e principalmente que elas entendam que o momento difícil que elas estão vivendo, outras pessoas também viveram. Erros acontecem com todos nós. A diferença de mim para um grande empresário como Samuel Klein talvez seja a forma como eu lido com o erro, principalmente não encontrando culpados por esse erro, né? Fazendo uma autoanálise e principalmente aprendendo com o erro ou mesmo criando um modelo de negócio. Então, Biografias ele tem esse viés de efetivamente fazer com que as pessoas saiam muito melhores, muito mais transformadas em relação a conhecer um pouco do que o outro viveu, aprender com elas, né? E o Especial Saúde é um projeto que nasceu para devolver um pouquinho para as pessoas aquilo que elas precisam, que é de carinho, atenção, informação séria, porque eu apresento com a doutora Lucabel Awad, que é minha esposa, mas lá o negócio é sério, não é porque é minha esposa que trabalha não, a coisa é séria, ela é muito bem preparada, ela é PhD na área de imunologia, então nós abordamos o tema da saúde, da medicina e da pandemia com um viés da ciência que ela traz e também do jornalismo, que eu trago tentando fazer pergunta para grandes referências da área médica e exatamente dentro daquilo que você que está acompanhando gostaria de perguntar. Então eu fico imaginando o que quem está assistindo gostaria de perguntar nesse momento para o médico. Então eu tento esclarecer essa dúvida como nós, leigos, gostaríamos. E a doutora Lúcia já traz uma conversa um pouco mais aprofundada da ciência. Então tudo que a gente faz, Jorge, é para se tornar um fio condutor de melhoria, de conhecimento e de conteúdo. E eu acredito, né, espero que a gente esteja conseguindo fazer isso, Jorge. Como as empresas podem contratar as suas palestras? Jorge, obrigado, né, por essa oportunidade, também mais uma vez, né, pelo convite para estar aqui. As palestras, elas têm o viés também, né, de levar até quem acompanha um pouco do que esses empresários que eu tive a honra e o orgulho de biografar viveram e vivem, porque muitos deles ainda estão à frente do negócio. Então, eu deixo aqui esse número de contato, é o Celso que cuida da área de palestras. Fazemos palestras no mundo corporativo, levando sempre muita emoção, muita razão também e principalmente a valorização pessoal, que eu acho que isso é muito importante, para que quem acompanha uma biografia, depois disso, além de aprender com ela, também faça uma autoanálise. Então as palestras têm esse viés de falar sobre gestão, de falar sobre sucessão empresarial, sobre perseverança, sobre crença, principalmente, e em especial o que é felicidade e sucesso para você. É muito difícil a gente questionar. Então, de repente, alguém pode achar que sucesso para ele é entrar às 9, sair às 5 do trabalho, chegar em casa e ajudar os filhos a estudar, jantar com eles, enfim, conviver, né, com o ambiente familiar. Em contrapartida, outras pessoas podem achar que o sucesso efetivamente é comandar uma empresa com milhares de colaboradores, enfim, gerar oportunidades, multiplicar, ter várias fábricas. Todos eles estão certos. O importante é saber definir o que é sucesso e o que é felicidade para cada um de nós. A minha felicidade é estar aqui conversando com vocês e compartilhando tudo aquilo que eu tenho aprendido nos livros. Muito obrigado pela oportunidade, uma alegria estar aqui com você e principalmente com quem nos acompanha. Jorge, muito obrigado. E daqui a pouco, logo depois dos nossos comerciais, nós vamos falar de um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre PNL, comunicação e programação neurolinguística e também de marketing com o senhor Armando Levi.
Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. A sexta comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Estamos de volta agora aqui para falar sobre comunicação. Você sabe que tudo foi criado por comunicação, né? Você também cria as coisas por comunicação. Essa crise terrível que nós estamos passando agora, por causa do comunismo, né? A esquerda quer acabar conosco. Você fica sinestésico, você fala baixo, você tem medo de falar, você tem medo de sair na rua, você tem que usar essa máscara que muita gente já chama de cabresto. Cabresto do comunismo. Pelo amor de Deus, você precisa se comunicar, você precisa ler o que acontece. Dentro do decreto diz que você não precisa usar esse artefato que te cobre o rosto na rua, por exemplo. E outra, esse pânico que entra em você, sabe o que acontece? Você começa a ficar sensibilizado, com medo, não se expressa mais do como que deve. Por exemplo, um empresário de sucesso tem que se expressar de forma visual, animado, para cima, para frente. E com essa pandemia, sabe o que acontece? Você começa a falar baixo, ficar triste, pensando nas mortes que aconteceram até hoje. Pelo amor de Deus, leia! Teve pandemia que matou muito mais. Para você ter ideia, na Itália fizeram um levantamento lá de todas aquelas pessoas que já morreram lá, que morreram lá naquela crise, 6% só foi diagnosticado pela pandemia do Covid-19. Então, muito cuidado. Outra coisa que eu vou falar para você, que você tem que comunicar. Você é comunicador e a PNL ensina isso. Você tem que ler e ver que em país tropical nenhum tem essa pandemia de 9 meses. Aliás, nem de um mês. Você sabia que lá na China, que é país frio e tal, de onde veio esse pandemônio aí, ficaram usando máscara, sabe quanto tempo? 3 semanas. E aqui, como não consegue derrubar o governo, a esquerda está querendo fazer coisas incríveis, se comunicando de forma adequada para eles, e nós estamos acreditando. Olha, a comunicação é importante e a esquerda usa com assim, uma sabedoria inacreditável. Tem um tal de Joe Biden, lá dos Estados Unidos, que falou que vai dar para o Brasil 20 bilhões de dólares para salvar o Amazonas. Salvar o Amazonas do quê? Eu já fui no Amazonas, lá não tem que salvar nada. Lá tem muita riqueza que o mundo, todo mundo, principalmente os esquerdistas, quer tomar. E falou, olha, se não resolver, nós vamos tomar a Amazônia. Tomar a Amazônia de quem? Como assim? É comunicação que vocês ouvem e creem, e num debate vocês precisam ler. Comunicação é ser informado. Eu sempre digo isso porque a PNL fala que eu sou o melhor, que você é o melhor. Só que nós temos que treinar. Que tipo de treino nós temos que fazer? Ler, conhecer. Por exemplo, aquele cara que você está conversando com ele, que você quer disfarçar a conversa, você diz para ele, olha, tem uma aranha atrás de você. Ele imediatamente olha para ver a aranha. Ele fica preocupado, porque a aranha é um negócio pegajoso, né? O que é essa aranha? Covid-19. Que você tem que se despreocupar com isso. Leia! Na Itália,
Eu já falei isso. Na Itália, todos os óbitos que teve lá, todo mundo que morreu tinha 2, 3 ou mais enfermidades graves. E mesmo assim, só 6% foi diagnosticado, comprovado que foi do Covid-19. Então, a PNL ensina você a se comunicar. E para você se comunicar, você tem que ler, você tem que conhecer dados. Nós temos um curso de PNL que ensina você como ler, como escrever, como falar. Porque escrever, falar é fácil. Agora, como é outra coisa. Você viu o que esses comunistas, esquerdistas miseráveis estão falando? No Brasil morreram 160 mil com coronavírus. Presta atenção. Olha como que eles falam. Com coronavírus é diferente de coronavírus. A hora que a corda arrebentar para o lado deles, sabe o que eles vão falar? Não, mas nós falamos que era com corona e não de corona. Vão se esquivar. Eles são tão dominadores, eles usam tanto, mas tanto a comunicação que ele deixa você preocupado. Morreu tanto. É uma pena que morrem pessoas. Mas está morrendo mais de pneumonia do que de coronavírus. Isso ninguém fala. O que é isso? Comunicação. Programação neurolinguística que eles usam para o mal. Eu uso para o bem. Eu só uso o PNL para o bem. Eu ensino só aquilo adequado para você ter uma vida melhor. Então, nos procure, que nós vamos ensinar você como viver bem. Vamos à programação neurolinguística para o bem? Fale conosco, tá bom? Daqui a pouquinho, em seguida, Armando Levi vai falar de marketing. Olá, chegou a hora de a gente falar sobre marketing digital. Uma coisa importante no sucesso do marketing digital que a sua empresa venha a desenvolver é a questão dos influenciadores, daquelas pessoas que, gostando de você, da sua empresa, vão compartilhar esse conteúdo e essa informação. Você pode achar, mas não tem ninguém que gosta da minha empresa. Isso não é bem verdade. Se não tivesse, você não teria clientes. O mais importante é você, como empresário, buscar descobrir quais são esses clientes que gostam do seu trabalho, dos seus produtos, dos seus serviços. E quais são eles? São aqueles que frequentemente voltam ao seu estabelecimento, pedem seus produtos e seus serviços. Então, identificando essas pessoas, você precisa trazê-las para uma base de dados, por exemplo, adicioná-las como seu contato no WhatsApp e colocá-las numa lista de transmissão onde você vai passar para ela conteúdos e informações que façam com que elas se sintam especiais e também divulguem o seu trabalho, os seus produtos e os seus serviços. Imagina, por exemplo, se você é uma lavanderia, que você fez um produto especial, um serviço especial, uma lavagem especial. Se você comunica isso a ela por meio de um vídeo curto e diz que ela vai ter ali um benefício, um desconto, é muito provável que ela vai pegar esse vídeo e vai compartilhar com amigos e conhecidos. Pronto, você criou aí o seu influenciador, que é aquela pessoa que vai influenciar outras para vender o seu produto ou o seu serviço. Então, veja bem, o marketing digital de sucesso é aquele que consegue reunir o maior número de influenciadores possível. Quanto mais influenciadores você tiver ao seu lado, quanto mais pessoas compartilharem as suas informações e os seus conteúdos, melhor para a sua empresa. Lembre-se, a empresa, ter uma empresa, ser um empresário, é uma batalha diária. E quanto mais aliados você puder ter nessa batalha, melhor será para o seu sucesso no final das contas. Então fica aí a dica, um abraço e até o nosso próximo programa na semana que vem.